Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o primeiro vídeo do meu canal, do canal da Apollo Personal Development. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente aqui nesse canal do YouTube e curta a nossa página lá no Facebook. Hoje nós iremos falar sobre Ellen Fisher. Em primeiro lugar, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre quem é Ellen Fisher. Ellen Fisher é uma antropóloga americana que foi contratada pela empresa Match.com para produzir uma fórmula que leve a formação de casais de uma maneira mais eficiente. Por que ela foi contratada? Porque a Match.com, se vocês não sabem, é a empresa por trás de outras como o Tinder, o OkCupid e o próprio Match.com. A Ellen Fisher então foi contratada para desenvolver uma teoria que falaria para essas pessoas com quais outras ela teria mais compatibilidade. E a Ellen Fisher, como antropóloga, desenvolveu a sua teoria. E ela escreveu um livro sobre isso que vai tratar justamente de 4 tipos de personalidades diferentes. Estes 4 tipos de personalidades diferentes são os Builders, Explorers, Negotiators e Directors. Então, na tradução para o português, os construtores, os exploradores, os diretores e os negociadores. E qual que é a grande importância da genética por trás dessa teoria? Simples. A teoria da Ellen Fisher se desenvolveu a partir da expressão hormonal que cada indivíduo possui. Então, determinados hormônios irão se expressar mais em algumas pessoas, o que vai ajudar a determinar qual que é a personalidade dessa pessoa. Então vamos falar agora um pouquinho sobre cada um dos 4 tipos, começando pelos exploradores. Os exploradores são pessoas que buscam, acima de tudo, adrenalina. Os exploradores, eles procuram novas experiências, procuram novos conhecimentos, eles buscam sempre aquilo que há de inovação no ambiente. Portanto, o explorador é uma pessoa que gosta muito de viajar, gosta muito de ir para parques de diversões, gosta muito de estar cada dia lendo um livro diferente, sobre assuntos diversos, sobre temas diversos. Então, o explorador, ele tem essa característica marcante de buscar coisas novas. O segundo tipo de personalidade são os construtores. Os construtores são pessoas mais tradicionais, pessoas com uma forma de lidar com o mundo mais conservadora. Mas calma lá, não é conservadora no sentido político, mas sim no sentido de ter valores e um código interno moral que se aplique à sua maneira de vivenciar, de experienciar o mundo. Então o construtor, ele busca relacionamentos de longa duração, ele busca estabilidade financeira, estabilidade no seu emprego, ele quer construir coisas ao longo do tempo e coisas que tornem a vida dele mais estável. O terceiro grupo de pessoas são os diretores. Os diretores são caracterizados pela expressão muito forte da testosterona dentro das suas personalidades. Então o diretor, ele é uma pessoa, seja homem ou mulher, tá? Não há diferença de gênero dentro dessas personalidades. O diretor ou a diretora, então, ele gosta das coisas feitas da sua maneira, do seu jeito. Geralmente eles são muito racionais, muito lógicos, muito argumentativos e buscam sempre procurar uma maneira lógica e racional de resolver os seus problemas. Em contrapartida, eles têm um problema um pouquinho grande em relação à empatia. Eles não são pessoas muito empáticas, eles não se colocam tanto no lugar das outras pessoas e isso vai ser importante daqui a pouquinho quando eu tratar da questão da compatibilidade entre determinados tipos. O quarto e último tipo são os negociadores. Os negociadores são pessoas cuja empatia é muito grande. Então ela se coloca no lugar do outro, ela sabe entender as pessoas, as necessidades delas e muitas vezes se colocam até mesmo atrás como prioridade e preferem dar um tratamento muito melhor a outra pessoa do que dão a si mesmos. Como você pode notar, o negociador é o oposto do diretor. E isso, como eu mencionei antes, é muito importante. Pois dentro da compatibilidade, você vai ouvir aquele clichê que você já deve ter ouvido muitas vezes.
Opostos se atraem? Não sempre. Os opostos se atraem quando tratamos dessas duas últimas personalidades. Logo, os negociadores e os diretores tendem a formar casais com um relacionamento muito mais estável e saudável do que quando eles se relacionam entre si, por exemplo. Então, o negociador, com todo o seu lado empático, com o seu carisma, com a sua facilidade de lidar com as pessoas, ele consegue transformar o diretor, fazendo com que ele alcance o seu auge, pois, dessa maneira, o negociador cuida das relações, cuida das questões interpessoais e o diretor tem todo o espaço que necessita para construir seus argumentos, suas estruturas de pensamento cognitiva e lógicas e racionais. Já os exploradores e os construtores, por outro lado, combinam com pessoas do seu mesmo estilo. Então, o explorador, para ter um relacionamento saudável, ele geralmente precisa conversar e ter uma construção, ser um casal com outro explorador. Por quê? Porque ambas as pessoas vão estar sempre buscando coisas novas. E é muito difícil, por exemplo, você colocar um construtor e um explorador para formarem um casal. Por quê? Porque o construtor procura sempre a estabilidade, enquanto o explorador é um tipo de personalidade muito mais dinâmico, que vai buscar o tempo todo, vai procurar o tempo todo essas coisas novas que o construtor muitas das vezes não vai querer seguir. Já o construtor, por outro lado, ele busca a estabilidade. Sendo assim, um construtor combina muito mais com outra personalidade construtora. Portanto, temos aí 3 combinações diferentes: construtores com construtores, exploradores com exploradores e negociadores com diretores. Mas Bruno, é necessário que a gente siga esse padrão? Não, até porque todas as pessoas têm um pouco de cada personalidade, só que 2 delas vão sempre se destacar mais. Portanto, dessas 4, é muito possível que você tenha uma principal e tenha uma secundária, que também vai atuar muito em você. Eu, por exemplo, tenho como característica primária os traços de um diretor, mas, em um segundo momento, eu tenho também as características de um explorador. Portanto, a pessoa ideal, pensando em mim mesmo, seria alguém que, como característica primária, tenha um lado negociador e, como secundária, seja também uma exploradora. E isso é importante porque a junção dessas características torna o relacionamento muito mais harmonioso. Se você parar para pensar, essas características nada mais são do que maneiras de viver a sua própria vida. E tendo uma maneira de viver que seja similar à do seu parceiro, facilita todas as outras questões. Muito obrigado, até o próximo vídeo.